Fala tudo, aqui é o Clã RPG, trazendo mais um vídeo sobre 3DT Victor, falando do seu mais novo livro, que é o Ferozes e Furiosos. Já trouxe vários vídeos falando sobre 3DT Victor, até mesmo ensinando a criar a ficha, então card na tela para play de 3DT Victor e link no comentário fixado para quem quiser comprar o Ferozes e Furiosos. Que nome criativo, cara, sério, isso aqui... Parabéns, cara. Os caras são muito criativos na hora de criar o nome do suplemento de 3DT Victory. O que é Ferozes e Furiosos? Bem, Ferozes e Furiosos é o primeiro bestiário de 3DT Victory. Ele traz dezenas de desafios para você desafiar os personagens dos jogadores. Uma coisa que ele já traz, assim, que é um pouco diferente dos inimigos que tem no livro básico, nas aventuras, é que ele dá uma simplificada nos desafios, né? Que aqui os desafios construídos nesse livro são um pouco diferentes do livro básico e também do livro de aventura. Não é tão diferente para campeonato do zero, só é mais simples. Exemplos. Os recursos, a desafio não tem valor de ponto de ação e pontos de mana neste livro, né? Eles têm até uma discussão muito boa, tá? Que o PA e PM são ótimos para dividir para o recurso dos jogadores, mas são uma complicação até desnecessária para o mestre, que né, precisa lidar com várias criaturas ao longo da campanha. Então aqui elas não têm nenhum ponto de mana e nenhum ponto de ação. Só você mantém os pontos de vida. Mas se você quiser criar aquele chefão final épico, que é uma história totalmente memorável, aí você pode colocar o PA e o PM na ficha de seu vilão final. As vantagens também estão um pouquinho diferentes, né, para os desafios. Vale a pena as vantagens que não gastam PM ou efeitos de vantagem que não envolvem gasto de recurso, né? Por exemplo, um desafio com carismático, por exemplo, vai ter aquele poder mais 2 para testes sociais, mas não tem a capacidade de gastar o PM para conseguir acertos críticos, com né, 5 ou 6 no dado, né? Certas vantagens até podem ter seus custos em PM ignorados pelo mestre, né? Pelo bom andamento da cena. Aí, por exemplo, disso é o custo de voo, né, em combate, por exemplo, não precisa gastar. O criatura já pode voar sem ter que gastar PM, porque ela não tem, né? Poderes únicos. Em vez de vantagem que consome PM, todo desafio neste livro tem os poderes únicos. Vai ter de 1 a 3 normalmente. Ativados por gatilhos, são condições que, como uma vez por cena, ou alguns de movimento, quando alguém fala a palavra sim, ou qualquer outra coisa maluca que você inventar. Então alguns também que é metade da vida. Então tem esses gatilhos assim, que tem uns bem criativos, como por exemplo, tem que gritar o nome do golpe especial, por exemplo, para a criatura poder usar o golpe especial dela. Isso é bem legal. A calculação também da pontuação, né, se mantém quase a mesma. Por exemplo, tem os atributos, tem perícias, vantagens e desvantagens, são contabilizados normalmente para calcular a pontuação de um desafio. Poderes únicos não entram na contagem para isso. Não importa quantos ou quão poderosos sejam, para calcular o grau de ameaça de uma criatura, tem uma parte, né, nível 1 desafio, que eu vou falar logo. E por último também tem a questão do tesouro. Por fim, todo desafio abrindo tesouro, vou falar isso mais adiante. Uma coisa que quando vocês mestres forem mestrar DDT e quiserem usar bastante ou quase sempre as criaturas daqui, né, os desafios desse livro, alertar, né, para os jogadores, porque como as ameaças daqui não tem pontos de mana, pontos de ação, isso faz com que certas vantagens não tenham efeitos nele, como por exemplo, ataque especial espiritual. Ataque especial espiritual faz a criatura perder pontos de mana. Se a criatura não tem pontos de mana, logo esse ataque especial se torna inútil. Então avise os próprios jogadores, né, para eles terem um pouco de cuidado na hora de pegar as vantagens que possam, ou técnicas que possam afetar a mana ou o ponto de ação do inimigo, porque aí não vai afetar. Então essa é uma dica. Avisam os jogadores sobre se você vai usar bastante ou sempre este livro, para que certas vantagens não caiam em desuso. No livro ele traz uma forma de nível de desafios, né, utilizando categorias de dano, sabe o quanto dano a ameaça pode causar nos personagens. Isso vai definir o quão poderosa ela é. Além também tem o grau de ameaça, que considera o quão presentes as peças serão de acordo, né, com o tema da vida, o quão utilizáveis elas vão ser. Por exemplo, enfrentar uma criatura onde vai ser uma porrada mesmo, cara, bater até zerar os pontos de vida. Aí se quase todo mundo da party tem a perícia luta, ou alguma outra perícia que possa ser encaixada na luta, não vou ter tantos problemas na questão de grau ameaça. Mas se o inimigo considera causar muito dano, ainda mais dano em área, aí já vai aumentando mais o desafio. Também tem a questão, né, por exemplo, o grau de ameaça. Quando você está lidando com uma pessoa que quase não tem, por exemplo,
vão ter que jogar uma partida de futebol contra aliens para poder salvar uma cidade da destruição. E se o grupo não tiver a esse esporte, ninguém do grupo tiver, o grau de ameaça sobe lá pro máximo, mostrando ser um perigo extremamente difícil de ser ganhado, se não impossível de ser ganhado. Então tem que ter essa cuidado. Eu gosto quando livros de RPG, quando trazem bestiários ou livros de ameaça para colocar inimigos e desafio para os jogadores, tragam, né, essa forma de você poder criar os desafios de forma ampla. Não é tão bom quanto o Pathfinder segunda edição, que para mim eu acho que os que mais se adequam nisso, para mim, é o Pathfinder segunda edição. Lá é perfeito, lá você consegue criar um desafio rapidamente, usando uma tabela que funciona muito bem. Aqui, assim, tenho que usar ela em aventuras ou campanha TD Victor para ver se funciona esses parâmetros, né, essa forma de nivelando os desafios para ver se ela realmente, cara, é muito assertiva. Normalmente, vou falar real, a maior parte dos erros não vai acertar 100% porque é aquilo. Cada grupo joga de uma forma diferente. Tem grupos que são menos combeiros, tem grupos que são mais combeiros, tem grupos que tem estratégias absurdas e cabulosas para conseguir vencer os desafios que vai surpreender o mestre, deixar o mestre desprevenido, né? Então, depende de grupo para grupo, mas gostei demais disso. Os desafios deste livro trazem itens diversos, como prêmios ao serem derrotados. Esses são considerados tesouros, ligados aos poderes únicos ou outro aspecto da cena. Após vencer, né, aquele desafio, cada defensor receberá um deles como prêmio, podendo mantê-lo consigo ou trocar imediatamente por 1 de XP. Às vezes você ganha um item que é bem inútil, pô, vou trocar por 1 de XP, é mais útil. É possível, né, transferir ou trocar tesouros entre vários jogadores ou negociá-los com NPCs por outras coisas que precisam, adicionando, né, um ganho ao teste de compra correspondente. Um exemplo aí para vocês, mestre. Porém, uma vez que troquem de dono, qualquer volume de XP daquele item será perdido. Bons de tesouros de um mesmo tipo não são cumulativos, exceto se o próprio poder disser o contrário. Alguns tesouros não têm poder, mas servem de ingredientes para receitas ou confecções de artigos mais elaborados, escamas, cogumelos, peças eletrônicas, pós ou gente de qualquer tipo, material bruto que precisa ser trabalhado por alguém com a peça adequada. Tesouros também só valem XP caso o combate seja justo, né? Enfrentar de outras criaturas feito com menos da metade da pontuação média do grupo não rende pontos de experiência. Enfrentar aqueles minionzinhos que só estão lá para tentar tirar 1 ou 2 de vida, 1 ou 2 de mana, e você derrota facilmente, não dá XP. Além dessa questão dos tesouros, também tem tesouros que te dão ajudantes. Quando o desafio também aparece, né, com essa opção de ajudante, ele deve ser conquistado de alguma forma, seja derrotando em combate, convencendo a lutar ao lado do time, fazendo comida, o que for. Somente depois de uma interação em jogo bem sucedida com a criatura, também tem um pouco de critério do mestre, será possível adquiri-la como ajudante, pelo custo em XP indicado. Alguns ajudantes conquistados dessa forma são invocados com a vantagem do mesmo lado, que é a vantagem ajudante, a não ser que sua descrição diga o contrário. Seus efeitos também podem variar em relação aos apresentados no manual 3D Victor. Então tem toda essa questão que esse livro traz vários e vários novos ajudantes que custam 10 XP, 20 XP com suas habilidades totalmente diferentes daquela apresentada no livro básico. Gostei demais também disso, cara, porque mais utilidade ainda para as vantagens. Sempre gosto também quando livros que trazem conteúdo para mestre também trazem um pouco de conteúdo para jogadores. E no livro as ameaças são divididas, né, em temáticas, como é no próprio exemplo no Ameaça de Tormenta 20. Que exemplos são Arcanautas rivais, por exemplo, aquele grupo, né, rival do seu. Tem alguns exemplos. Criatura das Arcas, já que você vai explorar aquelas arcas, tem que ter algumas criaturas bem comuns das arcas para também você se inspirar e criar suas próprias. Dragões, obviamente, dragões. Kaijus, quem não quer lutar contra um Godzilla? Metalianos, alienígenas, corpo totalmente de ferro, muito legais de se enfrentar. Yokais e muito mais. Além de inimigos, também temos desafios mesmo, que não é só um inimigo, como por exemplo uma prova que tem 5 fases e armadilhas. Além disso tudo, também tem 6 novos arquetipos, como Kobolds, adoro Kobolds, Magia Vivo, Meio Metaliano, Nanomorfo, Perpétuo e Unagi, acho que é assim que se pronuncia. Então, além disso, aí tem mais 6 novos arquetipos, que é fenomenal, que cara, eu sempre gosto quando trazem mais opções para os jogadores, como eu tinha dito. E, como falei, cara, esse livro é muito bem feito. As ilustrações de algumas criaturas são iradas. Gostaria que todas tivessem? Gostaria, mas não tínhamos todas assim ilustração. Mas as que tem é bem da hora e bem criativo também os inimigos. E aqui, né, cara, você pode pegar algumas habilidades desse livro, misturar com os inimigos que tem no livro básico e que é aquela mistura que é um desafio para surpreender os personagens dos jogadores e criar uma batalha
ou realmente um desafio mesmo memorável, cara. Adorei demais. E pelo que eu sei, esse ano, 2026, vai ter mais um novo suplemento para 3D TV, que o nome é sensacional, que é Masmorras e Marmitas, pelo que eu sei de informação. Ele vai aprofundar ainda mais os núcleos principais do 3DT Victor. Fenomenal. Uma gente vai trazer um pequeno guia a mais do cenário, fora do livro básico, novas vantagens, novos arquetipos, kits de personagens e muito mais. Fora, né, como eu falei, nesse livro tem uns 6 novos arquetipos. Se você pegar alguns arquetipos também que vieram de Dragão Brasil, vai tendo ainda mais expandido, ainda mais seu jogo para criar mais opções para os jogadores. Adoro isso, cara. Quanto mais opção para os jogadores e para o mestre, melhor ainda. Ainda mais na questão de termos, né, um bestiário, porque aí cria aquela questão que o grupo vai ficar só enfrentando os mesmos tipos de inimigo na maior parte das campanhas, porque quanto mais inimigo, melhor ainda. Fora esses outros desafios, como eu falei, né, pô, desafios de prova, armadilhas, que aí você pode pegar e colocar na sua campanha, ou dar uma mudada ali, outra aqui, e criar seu desafio totalmente único. Mas lembre-se, vocês mesmo, quando forem utilizar, aviso para os jogadores, né? Pela questão que tem uma diferença para dar os inimigos do livro básico das aventuras. Como os inimigos não tem aqui pontos de mana e nem pontos de ação, certas vantagens, né? Não tem tanta utilidade contra eles, ou mesmo não são nem um pouco úteis contra eles, tornam inúteis. Então, avise os jogadores sobre se você vai usar ou não esse livro, muito ou sempre. Então, é isso, Virapá. Comente aí o que vocês acharam dos Ferozes e Furiosos, esse novo bestiário 3D Victor, que é o primeiro, talvez eles lancem mais no futuro. Adorei o nome. Comente aí o que você achou. Então é isso, Virapá. Se gostarem, deixa o like, compartilhe com os amigos, inscreva no canal quem não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se gostou, deixa o like, inscreva com gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!